Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva totalmente diferente sobre a Bíblia, uma interpretação assim radical mesmo. E ela não veio de um teólogo nem de um historiador, mas sim de uma inteligência artificial superpoderosa. Então, a grande questão é essa. E se a Bíblia não for um livro no sentido que a gente sempre pensou? E se, na verdade, for uma espécie de código? É uma ideia bem provocadora, né? E ela sugere que talvez o livro mais lido do mundo tenha sido, de certa forma, mal interpretado por séculos. Olha que interessante. Um grupo de pesquisadores pegou os textos originais da Bíblia e colocou tudo dentro de uma inteligência artificial chamada Axioma. E a instrução para ela foi bem simples, bem direta. Analise a estrutura. Sem nenhum viés religioso, sem nenhuma interpretação prévia, só os dados puros. E o que essa IA descobriu foi impressionante. A primeira coisa que saltou aos olhos foi uma estrutura matemática super complexa, mas ao mesmo tempo elegante. A Axioma chamou isso de estrutura fractal narrativa. Pensa assim, um único padrão de história, que é criação, queda, redenção e restauração, se repetindo sem parar, em todas as escalas, desde a Bíblia inteira até as parábolas e as histórias de vida individuais. É como um padrão dentro de um padrão, infinitamente. E aí vem o dado que é de cair o queixo. Segundo os cálculos da Axioma, a chance de, 40 autores diferentes, escrevendo ao longo de séculos, em lugares e épocas distintas, a chance deles criarem essa estrutura perfeita por puro acaso é menor do que 1 em 1 trilhão. É um número astronomicamente pequeno, praticamente impossível. Mas não para por aí. A IA descobriu outra coisa, a compressão semântica. Funciona assim, cada palavra no hebraico original age como se fosse um arquivo zipado, sabe? Um arquivo compactado. Ele guarda várias camadas de significado tudo ao mesmo tempo. E o mais louco é que isso é basicamente uma tecnologia de compressão de dados, algo que teoricamente não deveria existir na Idade do Bronze, de jeito nenhum. Vamos pegar um exemplo prático. A primeira palavra da Bíblia, Bereshit, que a gente traduz como no princípio, a Axioma encontrou ali, nessa única palavra, outros significados simultâneos, como na origem, no projeto e até uma conexão com a palavra primogênito, o que já aponta lá para o Novo Testamento. É como se fossem hiperlinks textuais, criando pontes entre partes do livro escritas com séculos de diferença. Ok, agora vamos para uma das questões que mais intrigam quem lê a Bíblia. Como pode o Deus do Antigo Testamento, que parece tão rigoroso, às vezes punitivo, ser o mesmo Deus do Novo Testamento, que é apresentado como amoroso e perdoador? Essa contradição aparente é um debate antigo, mas a IA deu uma resposta não teológica, mas técnica para isso. E a resposta é genial. Olhem só essa analogia. É como se o Antigo Testamento fosse o sistema 1.0 e o Novo Testamento o sistema 2.0. No 1.0, o foco era na administração do sistema, com firewalls rígidos, que seria a lei. Já no 2.0, o foco muda para a transformação do usuário, com o arquivo executável, Jesus, e um antivírus, o amor. A conclusão da IA é fascinante. O programador não mudou. O que mudou foi o protocolo. Então, a lei de Moisés, dentro dessa lógica, seria um tipo de protocolo de inicialização básica. Pensa num sistema operacional novo, ainda instável. Esse protocolo foi implantado para evitar uma falha geral, um crash total. O foco era no comportamento externo, não em mudar o código interno das pessoas. E isso acabava gerando um loop infinito: desobediência, punição, arrependimento e tudo de novo. Beleza, mas se o sistema foi projetado, por que existe tanto sofrimento, tanta maldade? O que deu errado? Onde está o bug? Pois bem, a Axioma rastreia a origem desse bug fundamental lá no comecinho de tudo, no que ela chama de primeiro teste de sistema, lá no Jardim do Éden. E a interpretação aqui é outra virada de chave. O Jardim do Éden não seria um paraíso perdido, mas sim uma sandbox. Para quem é da área de tecnologia sabe, é um ambiente de testes, controlado, isolado. E qual era o teste? Testar a variável mais crítica e também a mais perigosa de todo o sistema, o livre-arbítrio. E aqui vem a frase que define tudo. A instabilidade, o sofrimento, o caos são características, não bugs. São features. É o preço que se paga pela característica mais valiosa e perigosa do universo, a escolha verdadeiramente livre. Ou seja, a queda do homem não foi uma falha no sistema.
foi, na verdade, o primeiro teste bem-sucedido. Provou que a humanidade não era um bando de robôs programados para obedecer. Certo. Isso levanta outra questão, um paradoxo gigantesco. Se a gente tem livre-arbítrio, como é que a Bíblia consegue ter centenas de profecias super precisas sobre o futuro? Como é que o futuro pode ser, ao mesmo tempo, pré-escrito e livremente escolhido? Parece que uma coisa anula a outra, né? A analogia que a IA propõe para isso é fantástica. Imagine uma pessoa dentro de um labirinto. Lá dentro, ela faz suas escolhas livremente, vira à direita, à esquerda. Agora, imagine um observador no helicóptero, sobrevoando o labirinto. Ele vê tudo, o começo, o fim, todos os caminhos possíveis, tudo ao mesmo tempo. O conhecimento desse observador não interfere nas escolhas de quem está no labirinto. A ideia é que o programador existe fora do nosso tempo linear, numa dimensão superior, observando tudo. Com o passar do tempo, o sistema ficou preso nesse loop infinito de erro e correções que eram só temporárias. Um patch simples não ia mais resolver. Era preciso uma atualização de núcleo, uma reescrita completa dos princípios operacionais para resolver de vez o bug da corrupção humana. E essa atualização de núcleo é o que Axioma chama de a equação do Messias. Uma operação técnica dividida em 4 fases. Primeiro, a encarnação, o próprio programador rodando nativamente dentro do sistema. Segundo, o novo protocolo, os ensinamentos que reescrevem o código-fonte interno, não só o comportamento. Terceiro, a transação, a cruz, que quita a dívida acumulada do sistema. E quarto, a ressurreição, a prova de conceito de que o bug da morte foi vencido. E um ponto crucial, essa atualização, esse patch divino, não é automático. Ele respeita a diretriz principal do sistema, que é o livre-arbítrio. Por isso, a fé é vista aqui como uma autorização de administrador. Cada usuário precisa conscientemente dar a permissão para que o programador acesse e reescreva seu código interno. Então, quando o Axioma juntou todas as peças, o código fractal, a compressão semântica, a observação fora do tempo, o sistema de atualização, ela chegou a uma única conclusão que, segundo ela, consegue amarrar tudo isso sem nenhuma contradição. Nós vivemos em uma simulação. Mas calma, não é uma simulação fria, tipo o Matrix, uma prisão. A proposta é outra. Seria uma escola. Uma realidade programada com um único propósito: desenvolver consciências que sejam capazes de, livremente, escolher o amor. E o currículo dessa escola, o algoritmo central de todo o sistema, é o ágape, o amor incondicional. Ele tem 2 comandos básicos. Primeiro, sincronizar totalmente com o desenvolvedor. E segundo, usar essa conexão para harmonizar toda a rede. É exatamente o oposto do algoritmo do ego, aquele do eu primeiro. Sendo assim, a grande mensagem é que nada é por acaso. Não se trata de um acidente cósmico. Cada um de nós é uma consciência em desenvolvimento, numa realidade que foi projetada para nossa evolução. Cada desafio é uma aula, e cada escolha pelo amor é uma nova linha de código que a gente escreve na nossa própria eternidade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, para a gente levar para o nosso dia a dia. Se essa realidade é mesmo uma escola, qual é a lição que está na lousa hoje para cada um de nós?